Boa tarde ou boa noite a todos, né? Estou gravando esse vídeo, né, da nossa catequese desta semana, né, com o tema da igreja, a continuidade, né, a continuadora missão de Jesus, a comunidade, a igreja de Cristo, né. Então, vamos iniciar, estamos agora na hora da misericórdia, né. Vamos iniciar o nosso encontro, a nossa catequese. Espero que todos vejam esse vídeo, tá? Catequese de um momento está sendo aqui pelos vídeos, tá bom? Espero que todos vejam por conta da pandemia que estamos vivendo, até o nosso arcebispo autorizar as catequeses presenciais, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Bom, o tema da nossa é a igreja, a continuidade, né, da missão de Cristo, né. Então, vamos trabalhar esse tema de hoje proposto pela coordenação da nossa catequese, tá bom? Então, temas que trazemos hoje aqui, fiz uma pesquisa também sobre esse tema, né? A igreja é a comunidade, né? Uma comunidade, ela é a comunidade continuadora da missão de Cristo. O que é uma comunidade? Bom, estava vendo aqui no Catecismo da Igreja Católica, nosso livrinho amarelinho, né? João Paulo II, né? Que todos nós somos chamados à vocação à comunidade, né? Então aqui no número 1879, a pessoa humana tem a necessidade de uma vida pessoal. Esta não constitui para ela um acréscimo, mas é uma exigência de sua natureza, mediante do intercâmbio com os outros, né? No serviço, no diálogo com seus irmãos. O homem desenvolve as suas próprias virtualidades, respondendo assim à sua vocação, né? Então, Deus, na sua sabedoria, nos criou e nós temos a vocação de comunidade, né? A igreja sempre entendeu que o homem nunca não foi criado por Deus para viver para si próprio ou para viver só, né? Então, todos somos convidados a viver numa comunidade, né? Claro, existem certas ocasiões dos padres eremitas, isso é algo mais profundo que não é a questão que devemos viver agora. Afinal, ele viveu só tudo para Deus, né? Exemplos de Santo Antão e todos os outros. Bom, a missão da igreja dá testemunho pela palavra e pela ação. Tá? Qual é a missão da igreja? A Santa Igreja de Cristo, ela é a continuadora da missão de Cristo, certo? Então, a missão da igreja é dar testemunho pela palavra e pela ação, né? Ou seja, a missão da igreja é levar o reino de Deus para todas as pessoas, para todas as raças, né? Mediante da palavra de Cristo, né? Constituído pela Sagrada Escritura, né? E também pela ação, né? Então, a igreja temos essas duas pedras, né? Essas duas bases, esses dois alicerces, né? Da palavra de Deus, mas também pela ação, né? Por isso vemos aqui também, ó, estou aqui também com Sagrada Escritura, vamos lá na carta de São Tiago, né? São Tiago vem aqui no capítulo 2, versículo 14, né? De que aproveitará os irmãos alguém dizer que tem fé se não tiver obras?
Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas ou alimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a Santa Igreja Católica, ela sempre foi missionária, né? A missão é ajudar os pobres, né? Os mais necessitados. Isso se deve sempre... Isso está descrito nos Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos, logo após o Evangelho, o primeiro livro escrito por São Lucas, mostra como as primeiras comunidades viviam, né? Sempre na ajuda dos mais necessitados, sempre foi uma igreja missionária, né? Então, essa carta de Santiago, ela é bem esclarecedora, né? A igreja, ela vive pela fé, pela palavra em Cristo, mas também pela ação, né? Em São Tiago, ele é bem contundente, né? Bem histórico, né? A fé sem obras, ela é morta em si só, né? A comunidade é a comum unidade entre pessoas, ou seja, indivíduos que, apesar de diferenças, conseguem viver em fraternidade com os demais. Isso está no Catecismo da Igreja Católica também, né? Então, a unidade entre pessoas, ou seja, indivíduos que, apesar das suas diferenças, convivem em fraternidade com os demais, né? Isso se vê hoje como é tão complicado o homem, o ser humano é afastado de Deus, como ele é difícil viver com pessoas, né? Porque lhe falta o amor ao próximo, né? Quem acompanha a Santa Missa de ontem, no dia 25, né? Em falar amor ao próximo, né? Jesus fala dos dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Ele resume todo o decálogo, todos os 10 mandamentos em essas duas grandes leis, né? Então, se falta isso ao mundo, o mundo esqueceu disso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E por isso o ser humano hoje não consegue viver em comunidade, né? Se falta amor, fraternidade, né? Em Atos dos Apóstolos, descreve uma comunidade que era fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Todos viviam unidos, né? Tinham tudo em comum, rezavam juntos, celebravam a Eucaristia, ou seja, a fração do pão, né? Vivendo assim, davam testemunho e atraíam muitos. Bom, em Atos dos Apóstolos está descrito as primeiras comunidades cristãs, e aqui está um breve relato, né? Então, as primeiras comunidades cristãs formadas pelos apóstolos, elas viviam em comum, né? Então elas tinham essa unidade, né? Tinha essa identificação principalmente pela sua fé em Cristo, né? Rezavam juntos, né? Celebravam a Eucaristia juntos, né? E assim eles davam testemunho do reino de Deus, né? Então, pelo seu testemunho atraiu muitos, né? Assim como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis atraiu muitas pessoas, muitas almas a ser religiosos como ele na sua comunidade, pelo seu exemplo, né? São Francisco de Assis, lá pelas tantas, alguns montes e frades pediu para São Francisco fazer uma pregação. São Francisco um dia disse: não, tudo bem, vamos, né? E saiu em procissão os frades. Chegaram na cidade, eles deram uma volta na praça e voltaram. E os frades perguntaram a São Francisco: mas São Francisco, tu não parou, não pregou? São Francisco, sim, pregamos com o nosso modo de viver, né? A nossa humildade, né? Pregamos com o nosso exemplo. Precisamos muitas vezes falar o nada, mas a nossa vida de cristão tem que ser exemplo para o próximo, né? Também tem aquele tipo de cristão que ele é lindo, bonzinho, maravilhoso na igreja, na sua paróquia onde convive, mas em casa não é nada aquilo, né? É grosso com o pai, com a mãe, ou com o marido, com a esposa, ou com os filhos. Então, a igreja, temos a igreja doméstica, né?
a nossa igreja doméstica, a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, filhos, avós e vós, temos que cuidar de cada um, tá? Temos que dar exemplo com o nosso ponto de vista. Não podemos dar esse contra-testemunho. Isso sempre foi exigido pela Santa Igreja e por Cristo também, né? Então, essas primeiras comunidades cristãs, né, sempre teve essas características. Primeira característica, ser comunidade de fé. Ser comunidade de amor e de verdadeiras solidariedade e partilha. Rezar e celebrar juntos. Dar testemunho, sinal do reino de Deus. Essa é a nossa Santa Igreja Católica, né? Será possível alguém ser cristão sem pertencer a alguma igreja? Creio que muitas pessoas vocês já depararam com isso, né? Não, digo sim a Cristo, mas eu digo não à igreja ou à religião. Não há. Isso não há. Não tem como um cristão, um católico, um batizado se manter fiel às suas promessas do batismo se tiver um pensamento assim, tá? Foi na comunidade da igreja dos apóstolos que saiu aqui, que se foi transmitida a sagrada tradição, que se foi ter os relatos dos primeiros escritos, né, das cartas enviadas às comunidades de São Paulo, os evangelhos reconhecidos pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, quem tem esse pensamento de falar, não vou à igreja, mas sou cristão, mas se torna um cristão isolado, como que ele vai ter as suas virtudes modificadas pelo Espírito Santo se ele não está em comunidade com os irmãos na igreja, na celebração da Santa Eucaristia? Não abrir o seu coração para a graça dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, do batismo, da primeira comunhão, da unção dos enfermos, todos os 7 sacramentos do matrimônio, da ordem. Como é possível? Então é algo assim que quem vive a fé da Igreja dos Apóstolos sabe que isso é totalmente contrário àquilo que a Santa Igreja nos ensina, né? Foi pela Igreja que foi escrito os Evangelhos, passado pela tradição. E o Espírito Santo atuante na Igreja mantém a memória de Cristo. E fora dela não há santidade. É o que eu acabei de dizer agora, né? Fora da Igreja, fora dos sacramentos da Igreja, não é possível, né, você viver a fé em Cristo, viver o Cristo, né? Um exemplo muito forte, e creio que o maior exemplo disso é São Paulo. São Paulo nos dá na sua primeira carta aos Coríntios, o exemplo no capítulo Coríntios, capítulo 12, acho que versículo 12, ou 13 ou 14. Aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Porque como o corpo é todo como muitos membros, e todos os membros do corpo, embora formam um corpo, um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus, gregos, escravos ou livres. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. E assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Que corpo que é esse que São Paulo nos fala? O corpo da igreja. No vídeo passado, falamos um pouco também do corpo, né? Jesus é o esposo, né? A Santa Igreja é a sua esposa. Então, esse corpo, que é a igreja, ele tem uma cabeça, e essa cabeça é o Cristo, certo? E os membros somos nós, né? Diferentes membros e muitos membros com várias funções.
com diferentes funções, né? Então, se um membro não está ação, ele tem que buscar essa cura para estar ação, para estar dentro da ação da igreja, para servir aos irmãos. Por isso temos o sacramento da confissão, o sacramento do amor, do perdão. Então, esse é o maior exemplo que São Paulo nos traz, está aqui na primeira carta de Coríntios, né? A igreja é um corpo, o corpo místico de Jesus, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, né? Então, estamos presentes, né? Todos nós que somos batizados, né? Batizados em Jesus Cristo, participamos do corpo que é a igreja de Cristo, né? Para servir vida, a comunidade dispõe de alguns grupos de movimentos da igreja, tais como na nossa paróquia mesmo, na paróquia São Cristóvão e suas capelas, Maria Teresa, Sagrado Coração de Jesus e a Capela da Medalha Milagrosa, na qual a nossa catequese nós fazemos parte, né? Temos movimentos dentro da igreja, né? Da pastoral da liturgia, catequese, temos os ministros da Eucaristia, temos, né? Somos renovação carismática, os grupos dos jovens, né? Agora, sempre pedimos para divulgar o novo grupo dos jovens, né? Foi assim, eu acompanhei pelas redes sociais, foi muito bem feito, lindos, maravilhosos, de parabéns aos jovens da catequese, aos seus filhos, quem puderem irem, sim, é excelente, tá? Entre outros grupos da igreja apresentam o que coloquemos a serviço. Através desses movimentos temos uma visão mais ampla e objetiva de viver de forma mais amorosa, respeitosa com as pessoas que fazem parte de nossa vida, né? A palavra católica é derivada da palavra grego católicos, né? Católicos com K, TH, no final K também, católicos, né? Católicos em grego quer dizer universal, geral, né? Não, né? Ou seja, a igreja católica, no seu sentido grego antigo, né? Ela é uma igreja universal para todos, né? A igreja católica. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, para o próprio São Pedro foi revelado que o Cristo não era apenas para os gregos, e sim para todo mundo, né? Não só para os judeus, mas para todo mundo, para os gregos, para os romanos e todos os gentios, né? Por isso a igreja sempre foi missionária em sua história. Por isso que a igreja, quando ela partiu para as Américas também, partiu com um espírito missionário para poder evangelizar, né? Esse novo continente. A igreja, em toda a sua história, ela foi evangelizadora em todo o Oriente, em tudo, né? Temos vários filmes de missionários, coisas mais lindas que você pode ver em vários santos, né? A igreja não é uma monarquia ou muito menos uma democracia, tá? Não podemos confundir a Santa Igreja Católica, né, como uma monarquia ou uma democracia. Ela é sim uma comunidade. A Igreja Católica, ela é uma comunidade, tá? Temos uma hierarquia, né? A igreja sempre teve uma hierarquia, é assim que funciona, sempre funcionou, trazido pelas tradições dos primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, né? Eles já, desde os Atos dos Apóstolos, ali numa determinada cidade se tinha uma comunidade cristã e os apóstolos nomeavam os presbíteros, né? Presbíteros. Palavra bem difícil, meu pai. Isso. Então nomeavam um ancião e ali ele tomava de conta da comunidade, fazia a celebração, né? Nomeavam pela imposição das mãos, né? Então hoje a igreja tem uma hierarquia, né? O bispo de Roma, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, né? E todos os bispos, né? Cardeais. Vamos aqui, exemplo mais próximo nosso, a Arquidiocese de Goiânia, né? O nosso arcebispo Dom Washington, os auxiliares Dom Levi e Dom Moacir, né? O Dom Moacir recentemente foi transferido.
Então, temos os nossos bispos, nossos pastores, né, que eles cuidam de nós, né, de todas as nossas comunidades, de todas as nossas paróquias, né. Temos os nossos padres diocesanos, né, que foram formados pela diocese para estar nas comunidades espalhadas por toda a arquidiocese de Goiânia, né, que ela abrange toda a Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, assim, era muito ampla e extensa. Também temos as congregações religiosas, né, os franciscanos, salesianos, os próprios redentoristas. Então, na igreja existem as congregações religiosas, ou seja, as pessoas que têm vidas consagradas, né? Então, foram nomeados padres, né? Temos os nossos padres para cuidar das nossas paróquias, né? E cada paróquia, cada um assume a sua responsabilidade no qual foi chamada a sua vocação, né? Para a sua ajuda você pode estar na liturgia, no dízimo, ou no próprio grupo de oração, ou na catequese. Na catequese sempre precisamos de gente, tá? Pessoas dispostas a ajudar. Eu sei que alguns de nós da catequese já participaram, já tiveram tempo, né? Sempre dedicando à igreja, a Cristo, né? E hoje eu te faço uma pergunta a cada um de vocês, do nosso grupo, da nossa catequese. E você, conhece a sua paróquia? Né? Você já fez parte de alguma pastoral? Você já se dispôs a ajudar, né? Então, todo cristão ele é chamado a ajudar, tá? Todo cristão é chamado a ajudar na sua paróquia, na sua capela. É algo que tem que ser dito. Sei que, porém, nem todos podem, tá? Temos que olhar para cada um, pela vida, né, de cada um. Eu sei que algumas pessoas chegam para mim e falam, realmente não posso. Em virtude disso, estou passando por isso, normal, né? Eu também tive que me preparar por um tempo para estar podendo servir aqui na catequese, no qual meu coração foi chamado a ajudar, né? Mas o cristão batizado, cada um de nós somos chamados a dar testemunho de nossa vida, né? A ajudar o próximo. Não somos chamados apenas a ajudar em nossas paróquias, né? O cristão ele é chamado a ser cristão, né, no trabalho, no convívio com os familiares, com os vizinhos, com o pessoal da rua, né? Então temos que ter essa caridade para com o próximo, né? Ajudar os mais necessitados, né? Os santos da Igreja Católica, quando não conseguiam fazer uma caridade no dia, para eles o dia deles era perdido, né? Entrava em profunda oração e arrependimento, porque naquele dia, talvez por eventual dia, tantas coisas que deveria ter feito, não conseguiu fazer uma caridade. Então devemos tomar exemplo, né, de nossos santos, das pessoas mais próximas da nossa paróquia, né? Aqueles que puderem disponibilizar, querer ajudar, participar, ficamos muito gratos, né? Cada um de nós, porque servimos ao Cristo, fazemos tudo por Cristo, e em Cristo e por Cristo. Então é isso, né? Explicar um pouco a igreja, a sua continuidade na missão de Jesus Cristo, né? Mais de 2000 anos a Santa Igreja Católica vem levando o Cristo, né? Infelizmente somos praticamente julgados pelas mídias, né? Recentemente a mídia distorceu um fato, uma palavra do Santo Padre, nosso Papa Francisco, né? E muitas pessoas acabou falando várias coisas do Papa Francisco, infelizmente católicos. Porque se a gente prestar atenção, as primeiras pessoas que vão falar mal da Igreja Católica ou distorcer alguma palavra que o Papa falou, né, o que a mídia vem distorcendo, são pessoas que nem cristão ou muito menos católicas são, né? Então nós católicos jamais podemos ter essa primeira atitude. Primeiro entrar em oração e depois buscar saber realmente de fato o que aconteceu. Ficamos muito tristes com o que aconteceu nas redes sociais.
semana passada foi o assunto do momento, falando do Papa Francisco, união homossexual e blá blá blá, e afinal nada disso, né? Nada disso foi o que aconteceu, a mídia distorceu totalmente, né? Jesus veio para os pecadores, né? Jesus andou com os pecadores, né? Jesus veio para os pecadores, né? Ele veio para curar os pecadores, né? Então, ele não exclui nenhuma pessoa, porém distorcer uma palavra que o Santo Padre falou, isso aí já é muita maldade, né? Creio. Mas é isso aí, a nossa catequese de hoje. Eu vou mandar o link de um vídeo também falando sobre comunidade e igreja. Ela é de Minas Gerais, esse vídeo, daqui Diocese de Minas, mas muito boa. Fala com bastante amplitude, muito melhor do que eu. É um vídeo da Arquidiocese. Vou estar mandando para vocês também, juntamente com o meu vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês, né? O que é a igreja, a comunidade, né? A continuadora, né? Da missão de Cristo. E vamos assim até o fim dos tempos, até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fique com Deus e tenha uma abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.